Olá a todos. Sejam bem-vindos de volta ao nosso módulo introdutório do nosso treinamento em microscopia eletrônica de transmissão aplicada às ciências da vida. Meu nome é Douglas Rodrigues Miquita, eu sou físico e hoje eu encerro a minha apresentação sobre aspectos básicos da microscopia eletrônica de transmissão. Nessa etapa, eu vou me aprofundar um pouco mais nos conceitos vistos na apresentação anterior e usá-los como base na explicação de outras definições e na descrição de alguns elementos de grande importância para o microscópio eletrônico de transmissão e para a interpretação dos seus resultados. Antes de prosseguirmos no tema de interesse, eu gostaria de discutir um pouco mais com vocês a relação entre o comprimento de onda do elétron e a resolução do microscópio eletrônico. Como nós já apresentamos anteriormente, né, o comprimento de onda do elétron tem uma relação inversa com a alta tensão aplicada. E como isso afeta a resolução do equipamento, né? Mas o que é resolução? A palavra resolução ela ganhou um espaço muito grande na sociedade moderna, principalmente após a popularização dos aparelhos de smartphone com câmera. É uma palavra que a gente usa muito. Nós falaremos sobre esse tipo de resolução também daqui a pouquinho, né? Contudo, por agora, eu quero discutir resolução em um contexto de ciência experimental. Ondas eletromagnéticas, como a luz visível, ou elétrons acelerados, possuem um comprimento de onda que, ao passarem por barreiras que têm dimensões próximas ao comprimento de onda da radiação incidente, sofrem um fenômeno chamado difração e, consequentemente, a interferência dessas ondas difratadas. Isso é inerente à natureza ondulatória da radiação. Por essa razão, a gente interpreta a nossa amostra sempre como um conjunto de fendas de difração distribuídos espacialmente. Mas por agora, vamos discutir apenas uma única fenda. Ao atravessar uma fenda, a imagem que se forma no anteparo é formada pela interferência dessas ondas difratadas. E o que se forma é, na verdade, um padrão de círculos claros e escuros que se alternam. Então você tem aqui uma região central escura, um círculo claro, um círculo escuro, um círculo claro. E as intensidades desses círculos ela vai diminuindo à medida que você se afasta do centro, não é? Aqui do lado você tem um perfil da intensidade ao longo do diâmetro desses raios. Perceba que o círculo central é mais intenso, seguido por um mínimo e depois outro máximo, um mínimo. A resolução desse sistema é normalmente descrita como a distância entre o pico de primeira ordem, que é o mais intenso, e o vale de primeira ordem. Então, para que uma outra fenda seja visível como independente dessa, é preciso que ela esteja a uma distância tal da primeira fenda aqui, que as intensidades do seu disco não se sobreponham à do primeiro. Esse slide vai ajudar a visualizar isso. Se dois pontos estiverem separados por uma distância d, tal que essa distância d é menor do que a resolução do instrumento, menor do que a capacidade de entendê-los como separados, então esses dois pontos serão observados como sendo um único ponto. E os detalhes finos dessa estrutura ou dessas estruturas não serão observados. Então, a resolução em um sistema óptico perfeita ela é descrita matematicamente pela chamada equação de Abbe, onde a resolução é diretamente proporcional ao comprimento de onda da radiação incidente dividido, né, por 2n seno de θ, onde n é o índice de refração do objeto envolvido, das lentes envolvidas. O que importa para a gente aqui é a questão qualitativa, de que a resolução é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Para o microscópio eletrônico, eu já apresentei para vocês esse resultado na última apresentação. A capacidade de separar dois pontos adjacentes como independentes, ou seja, a capacidade que temos de enxergar dois pontos como dois pontos separados, é dado por essa equação aqui.
né? 1,2 vezes o comprimento de onda dividido pelo ângulo de coleta do elétron, pelo seno do ângulo de coleta dos elétrons. Tipicamente, a 200 kV, nós temos um comprimento de onda de 2,5 picometros e um ângulo de coleta em torno de 10 miliradianos. Fazendo essa conta, a gente chega que a resolução de um microscópio eletrônico a 200 kV é de 3 angstroms. O angstrom é a distância média entre um átomo e outro. Então, nós estamos falando aqui em um instrumento com resolução para enxergar átomos como elementos independentes. Aqui do lado, uma imagem de alta resolução, onde a gente consegue perceber aqui o arranjo atômico perfeitamente, inclusive alguns defeitos nesse empilhamento atômico. Observem aqui a barra de escala de 2 nanômetros. Em 2 nanômetros, nós colocamos várias dessas bolinhas do desenho aqui que representam para a gente o arranjo atômico do sistema. Pois bem, agora que vocês já estão mais familiarizados com a capacidade do microscópio eletrônico de transmissão, a gente vai dividir o nosso equipamento basicamente em 3 partes, como eu já mostrei para vocês. Eu estou repetindo aqui a figura, né? Então, o conceito de um microscópio, né, um dispositivo que transfere informação da nossa amostra até o plano imagem. Consiste então de uma série de lentes e aberturas alinhadas ao longo do eixo óptico, lentes convergentes. Lembrando para vocês que lentes eletromagnéticas são sempre lentes convergentes, né? E o equipamento é dividido em 3 partes. O sistema de iluminação, que conta com o canhão, que é de onde a gente arranca os elétrons para acelerá-los em direção à amostra. O sistema de condensadoras, que tem o papel de condensar o feixe eletrônico de forma que ele atinja o objeto da maneira mais coerente e paralela possível. O sistema da objetiva, que é o coração do microscópio, porque é ele que é o responsável de transferir a informação da amostra para o sistema de projeção. Ele é o responsável de formar a primeira imagem. Então, o coração do microscópio é o sistema de objetivas. É a arquitetura da objetiva que define se o seu microscópio é um microscópio para alta resolução, se o seu microscópio é um microscópio para alto contraste. E o sistema de projeção, formado aí por lentes projetoras e lentes intermediárias. Aqui eu representei cada sistema por apenas um conjunto, uma lente, mas na verdade eu estou falando de conjuntos de lentes. Aqui a gente tem, né, a figura que vocês já foram apresentados na última aula, né? Um esquema mostrando toda a complexidade do microscópio eletrônico de transmissão. Aqui o resumo das 3 partes que eu apresentei para vocês agora. E aqui uma figurinha esquemática com um pouco mais de detalhes de como funciona o microscópio. Pelo menos as partes mais importantes estão mostradas ali. Eu vou tentar, nos slides que se seguem, esmiuçar um pouco mais algumas dessas partes aqui para que vocês entendam melhor o funcionamento do microscópio e entendam melhor o resultado que é obtido por ele. Então, eu vou agora dar um zoom nessas 2 partes aqui, do sistema da condensadora e o sistema das objetivas, para a gente relembrar um pouco a formação de imagem no microscópio eletrônico de transmissão. Isso vocês têm que ter em mente o tempo inteiro quando estiverem trabalhando com essa técnica. Então, como eu disse, o sistema de condensadoras pega o feixe produzido pelo canhão e faça com que ele atinja a amostra da maneira mais paralela e coerente possível. Uma vez esse feixe eletrônico atinge a amostra, ele atravessa a amostra, parte do feixe atravessa é transmitido sem sofrer desvio, então são raios paralelos ao eixo óptico que, ao passar pela lente objetiva, vão ser concentrados no plano focal e continuar o seu caminho até o plano imagem. Raios que passam pelo centro da lente não sofrem desvio. Então, desses 2 pontos que eu destaquei na minha imagem aqui, eu tenho então raios que passam pelo centro da amostra. Esses 2 raios saíram do mesmo lugar, passando pelo centro, voltam a se encontrar. Aqui, então, o ponto onde se forma a primeira imagem é o plano imagem.
E raios que passam paralelos entre si passam pelo mesmo ponto do plano focal. Então, esse raiozinho verde aqui, embora ele saia desse ponto, ele é paralelo a esse, então ele tem que cruzar com ele no plano focal. E como ele sai daqui, ele tem que encontrar esses dois aqui no plano imagem. Então, com isso, a gente consegue traçar o nosso diagrama de raios. O mesmo acontece do outro lado com os raios paralelos. Isso então mostra para gente que no plano focal, todos os raios que deixam a amostra espalhados com a mesma condição vão se encontrar no plano focal. Esses dois que eu colori de verde aqui saíram de pontos diferentes da amostra, mas eles foram difratados na mesma condição, então eles se cruzam aqui no mesmo lugar do plano focal. Os dois vermelhos que passaram sem sofrer desvio se cruzam no mesmo lugar do plano focal. Os dois azuis, embora também de pontos diferentes da amostra, eles se cruzam no plano focal. Então a gente pode alternar o nosso modo de trabalho entre plano imagem e plano focal por alterar as correntes das lentes projetoras. Ao alternar a corrente das lentes projetoras, eu posso projetar na minha CCD ou na minha tela de coleta ou o plano imagem ou o plano focal, onde eu consigo enxergar o plano de difração, o padrão de difração da amostra. Então, agora falando de números, as dimensões envolvidas nisso. O meu esqueminha aqui é um esquema lúdico para que vocês entendam o conceito, né? Então as coisas são longes umas das outras, mas no microscópio essas distâncias, aqui a distância da amostra até o back focal plane da objetiva é da ordem de alguns milímetros. O, a distância focal é aproximadamente de 2 milímetros. Então, se eu tentar desenhar isso aqui, colocando as dimensões reais, ou tentando aproximar aqui, então vamos lá, ó. Raios que passam pelo centro, né? Pensando aqui nesse raio aqui, esse raio azul, ele passa pelo centro do front focal plane aqui. Quando ele atinge a objetiva, ele vai descer paralela ao eixo óptico. Agora um outro raio que sai do mesmo ponto da amostra, passando pelo centro da lente. Ele não sofre desvio, então ele continua o caminho dele. Então, assim, essa imagem ela vai se formar onde esses dois pontos se cruzarem, que é longe, lá longe. Então, um desenho em escala real é impraticável. Mas a gente já consegue por aqui inferir qual que vai ser a ampliação. Esse raio vai se cruzar com esse. Como esse agora desce paralelo, a gente já sabe que aquele pedacinho do objeto aqui vai ter essa ampliação aqui. Então, apenas por estar ligada, a objetiva já aplica uma ampliação em torno de 50 vezes ao objeto que a gente está no nosso porta-amostra. Voltando agora para a anatomia do nosso microscópio. Então, aqui agora eu coloquei aqui nomes, dei nomes aos bois naquele esqueminha. Então, aqui no sistema de iluminação, nós temos o canhão, o sistema de condensadoras. Então, começa com o filamento, que é o responsável por gerar os elétrons. Eu tenho aqui um Elnett, que é uma carapaça responsável por atrair esses elétrons até as placas aceleradoras, que é onde fica a alta tensão. No sistema de condensadoras, nós temos aqui tanto lentes quanto os defletores são bobinas, são enrolamentos de fios em forma circular. Acontece que elas têm funções diferentes, por isso umas recebem o nome de bobinas e outras recebem o nome de lentes, né? Os defletores de cima aqui, eles têm o papel de alinhamento, porque o filamento, por mais certinho que a gente coloque ele no seu slot, na sua posição, e por melhor que a gente trabalhe com todos os fatores eletrônicos aqui,
o feixe eletrônico ele nunca sai naturalmente alinhado com o eixo óptico. Então a gente tem que ter mecanismos ao longo do eixo do microscópio para manter o feixe no eixo óptico, alinhado e paralelo, né? Então, esses defletores cuidam ali do deslocamento do canhão, da inclinação do feixe. O sistema de condensadoras mais básico tem duas condensadoras. A primeira cuida do spot size, a segunda cuida da intensidade, ou seja, a área iluminada na amostra. Um terceiro conjunto de bobinas aqui após as condensadoras cuida do astigmatismo. O astigmatismo nós vamos tratar daqui a pouquinho aí a respeito disso. O que é astigmatismo? Então aqui nós temos as aberturas da condensadora. Essas aberturas, elas funcionam para limitar quais raios que deixam o sistema de condensadoras irão atingir a nossa amostra, eliminando raios mais externos, que trazem com eles efeitos das inhomogeneidades do campo eletromagnético externo, que não são positivos para a formação da imagem. No sistema das objetivas, que a gente chama de sistema de objetivas, que como eu falei antes, o coração do microscópio, nós temos outro conjunto de bobinas do feixe que ajuda no alinhamento do feixe ao atingir a amostra, que são defletores que cuidam da inclinação do feixe, a inclinação, o deslocamento do feixe em relação ao eixo óptico, né? O porta-amostras, que é uma parte mais importante, né? Uma parte muito importante do microscópio, que é onde está a nossa amostra, que é o objeto de estudo, né? Ele tem 5 graus de liberdade, pode ter até 5 graus de liberdade, né? X, Y e Z, que são o movimento cartesiano tradicional, e dois ângulos de inclinação. A lente objetiva, que é responsável pelo foco e formação da primeira imagem, as bobinas de correção do astigmatismo da objetiva e a abertura da objetiva que fica no plano focal de trás da lente objetiva e a gente pode utilizar para centralização do feixe e modo de operação, se eu quero trabalhar no modo campo claro, no modo campo escuro ou no modo de alta resolução, onde eu utilizo todos os raios que deixam a amostra. O sistema de projeção. O sistema de projeção ele conta no modelo mais básico com 3 lentes, sendo 2 intermediárias e uma projetora. Esse conjunto tem o papel de ampliar a primeira imagem. Trabalharam sempre no modo e escolher, né? É através da escolha de corrente que passa no sistema de projeção que eu escolho se eu quero trabalhar no modo imagem ou no modo difração. Eu escolho se eu quero projetar o plano imagem ou o plano focal. Também conta com bobinas de alinhamento do feixe que vai atingi-las, né? E também conta com um conjunto de bobinas para a correção do astigmatismo, nesse caso, o astigmatismo da difração. Um terceiro conjunto de aberturas, que a gente chama de abertura de área selecionada, que permite que a gente faça a seleção, assim como eu uso a abertura da objetiva para selecionar quais pontos da difração vão formar a imagem, eu posso utilizar a abertura de área selecionada para selecionar qual parte da imagem vai me oferecer um padrão de difração. E existe um último conjunto de defletoras aqui que cuida de deslocar o padrão de difração lateralmente na imagem, porque não necessariamente ele é projetado no centro da minha tela fluorescente ou da minha câmera CCD ou do meu negativo fotográfico. Então, vocês receberão aí também uma folha de exercícios, tem lá o exercício número 2 relativo a esses conceitos que foram tratados aqui. Esses exercícios, gente, eles também são acompanhados do gabarito, mas eu sugiro para vocês, tentem fazê-los antes de olhar o gabarito, tá? Eu estarei disponível aí na próxima semana online para poder esclarecer todas as dúvidas e ajudá-los, inclusive, a entender esses conceitos na hora de fazer esses exercícios.
Bom, então, como eu prometi, eu vou voltar aqui e vou falar um pouquinho de cada um desses elementos. Não vou falar de todos os elementos, não vou falar de todos os detalhes, mas pelo menos aqueles mais importantes que vocês precisam saber nesse momento, pelo menos a título de informação. Canhões de elétron, né? O canhão de elétron, como eu falei para vocês, é formado por um filamento e um Elnett, não é? Gente, essa é uma apresentação informativa, tá? Eu não vou aqui entrar em todos os detalhes de densidade de corrente, de elementos para fabricação de canhões e métodos de aceleração. Eu vou falar muito por cima para que vocês tenham essa informação, entendam um pouquinho sobre isso. Nós temos canhões do tipo termo-iônico, onde eu posso usar um filamento composto de tungstênio ou de hexaboreto de lantânio, ou temos canhões do tipo emissão de campo, que também é um filamento de tungstênio, mas tem um formato bem específico aqui. Qual é a diferença entre eles? Os termoiônicos, eu passo uma corrente pelo filamento, ele vai então ser aquecido, vai ejetar os seus elétrons. Quando esses elétrons forem ejetados aqui pelo canhão, eles sentem a presença de um pequeno campo elétrico aqui negativo, repelindo esses elétrons que vêm para cá, para que eles saiam todos pela janelinha do Vernet. Deixa eu voltar aqui uma imagem um pouquinho. E quando eles saem aqui pela janelinha do Vernet, eles sentem aqui o potencial acelerador, que vai jogá-los para baixo com a energia para atingir a nossa amostra. Por isso que esses materiais são especiais, tungstênio ou hexaborete de lantânio. São materiais que têm um ponto de fusão muito alto. Então, dessa forma, a gente consegue esquentá-los a temperaturas altíssimas, de forma que os seus elétrons consigam ser ejetados antes que eles derretam. Se eu estou arrancando elétrons do material, o material está se decompondo, então esses filamentos morrem. Eles podem se queimar por uma passagem de corrente abrupta, como acontece com lâmpadas incandescentes. Eu acho que vocês ainda se lembram de lâmpadas incandescentes. Ou a expectativa é que eles morram por perda de material, porque eu estou arrancando elétrons dele. Os filamentos por emissão de campo funcionam de uma maneira diferente. Ao invés de aquecê-los a temperaturas altas para que eles ejetem os seus elétrons, não, eles têm essa ponta muito fininha que pelo efeito de pontas, né, de concentração de cargas, por serem pontas muito finas, eu tenho uma densidade eletrônica muito grande nas pontas aqui, é o princípio do para-raio. Então eu coloco um campo elétrico muito forte do lado de fora, de forma que esse campo elétrico consiga arrancar esses elétrons da pontinha do filamento. Aqui uma comparação entre esses três canhões que eu coloquei para vocês aqui, os dois termiônicos de tungstênio ou hexaborete de lantânio e o field emission, que é o de emissão de campo. Então perceba-se que o que é mais importante aqui, vamos lá, brilho, o brilho normalizado. Enquanto o tungstênio tem uma unidade para uma unidade de brilho de tungstênio, o FEG me dá 2.500, enquanto o hexaborete de lantânio vai de 10 a 30. Então eu tenho mais brilho com o FEG. A largura de energia em electronvolts. O que é essa largura de energia? Eu vou acelerar, por exemplo, eu mostrei para vocês aqui uma conta feita a 200 kV. Então eu vou ajustar o meu microscópio para que ele acelere os meus elétrons a 200 mil volts. Mas os elétrons não vão ser acelerados todos a 200 mil volts. Alguns serão acelerados um pouquinho menos, alguns serão acelerados um pouquinho mais. Isso implica em energia. Então os elétrons não vão ter exatamente aquela energia que eu coloquei. Há uma distribuição de energias em torno do valor esperado, que é esse energy spread aqui. Para tungstênio, essa largura é de 1,5 eletronvolts. Para hexaboreto é de 1 e para FEG é de 0,7. Obviamente, quanto menor essa largura de distribuição, melhor, né? Mais coerente é o meu microscópio.
O tamanho da fonte virtual. Para tungstênio, eu tenho uma fonte de 30 a 100 micrômetros. Isso é a ponta de prova, o que a gente chama de spot size. É o quão pequenininho eu consigo fazer a minha caneta na hora de gerar o desenho da minha amostra. Perceba que para um FEG, isso chega a nanômetros. Né? 3 ordens de grandeza aqui, quando você sai de um tungstênio para um FEG. Agora, o que eu ganho em brilho e resolução, essas duas aqui se convertem em resolução também, eu pago nas exigências. Enquanto para um tungstênio eu preciso de um vácuo da ordem de 10 a menos 4 torr, para um field emission eu preciso de um sistema de bombeamento mais robusto. A temperatura que o filamento atinge durante a operação. Um tungstênio chega a 2700 Kelvin, enquanto um field emission fica em 1800. Isso é bom porque ajuda na preservação de todo equipamento por fora. Imagina você trabalhar com uma coisa 2700. E a vida útil. Um tungstênio dura até 200 horas, enquanto um field emission são 5.000 horas de operação. Como eu falei, toda compensação tem o seu preço. Para cada dólar, isso aqui é preço em dólar, para cada dólar de um tungstênio eu gasto 100 reais, 100 dólares para um field emission, ele é mais caro. Para quem já teve a oportunidade de trabalhar aqui conosco, nos MEVs principalmente, já viu a diferença entre um microscópio de varredura operando no modo termiônico e um microscópio de varredura operando no modo field emission. As lentes. Então vocês viram que nós temos 3 sistemas de lentes distintos: condensadoras, objetivas e sistema de projeção. São lentes eletromagnéticas. Se nossos olhos, então você imagina que é uma coisa fantástica porque é capaz de enxergar o átomo. Mas se os nossos olhos fossem lentes eletromagnéticas, nós enxergaríamos assim. Existem nas bordas das lentes, o campo eletromagnético gerado nas bordas, ele é muito irregular, né? Ao passo que o desejado seria que fosse todo mundo homogêneo. Então, o que é uma lente eletromagnética? Como eu falei para vocês, é um enrolamento de fios pelo qual a gente faz circular uma corrente, e ao circular uma corrente nesse enrolamento, a natureza nos cria um campo eletromagnético perpendicular ao eixo da bobina. Isso é o fenômeno de indução. Né? A intensidade desse campo depende da intensidade da corrente que a gente passa pela bobina. Aqui, uma visão, um corte esquemático, né, de uma dessas bobinas. Cada bolinha dessa é um fio que se enrola saindo daqui, passando até aqui, fazendo essa volta toda. A bobina, o rolamento, ele é coberto por uma carapaça de ferro, que a gente chama de ferro, soft ferro, né? Ferro macio. Não é macio do ponto de vista de rigidez, não. É macio do ponto de vista de magnetismo, porque é um ferro que se magnetiza de uma maneira mais difícil. Os enrolamentos de cobre. E é um sistema que esquenta, então nós precisamos de resfriamento à água. Aqui uma foto, né, de uma dessas estruturas prontas, né, da maneira que elas ficam encaixadas no microscópio. Aqui o campo elétrico, o caminho, né, perdão, o caminho dos raios dentro da bobina. E existe aqui uma abertura na bobina, que é por onde o campo eletromagnético gerado dela, né, esse campo que foi desenhado aqui, passa. E essa abertura recebe o nome de gap, lacuna, né? E é o tamanho desse gap que define se você tem uma lente de maior resolução ou de maior contraste. Quanto menor esse gap, mais concentrado o feixe, mais resolução você tem. Mas resolução e contraste, elas têm caminhos inversos, em sentidos inversos na microscopia eletrônica de transmissão. Quanto maior resolução, menor o contraste. Então, se você quer um microscópio com mais contraste, você precisa de um microscópio com um gap um pouco maior, mas você está perdendo resolução com isso.
As bobinas, então, atuam para demagnificar a imagem fonte. Vocês viram, né, que a gente faz um crossover do feixe. Na verdade, vocês não viram essa parte do crossover, mas acreditam em mim. E a gente projeta esse cruzamento do feixe feito lá em cima para atingir a nossa amostra em alguns casos. E essa coisa tem da ordem de micrômetros, mas então as lentes também atuam como um sistema de demagnificação. E, colocadas na posição certa do eixo óptico, elas servem para ampliar as imagens obtidas, seja do padrão de difração ou do plano imagem, para a visualização disso de maneira que os nossos olhos consigam enxergar. As limitações. Lentes eletromagnéticas, como eu mostrei para vocês aqui atrás, elas possuem limitações inerentes ao princípio de funcionamento delas. São elas aberração esféricas, que é caracterizada pelo coeficiente de aberração esférica que a gente chama de CS, que é dado em milímetros. A aberração cromática, que é caracterizada por um coeficiente dado por CC, que também é dado em milímetros, e o astigmatismo. Existem outras que são de efeito muito pequeno em relação a essas três. Então a gente se concentra em discutir essas três. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto ou feito esse experimento. Enrola um monte de fio numa pecinha de acrílico, as duas pontas são ligadas a uma pilha ou uma tomada, e ao passar corrente por esse enrolamento de fios, existe então é gerado um campo magnético perpendicular ao eixo da bobina. Então, se você joga limalha de ferro, a limalha de ferro vai se alinhar obedecendo esse campo. Então a gente consegue visualizar o campo gerado. O campo ele tem uma característica interessante. Quanto mais perto das bordas da lente, mais intenso ele é. Observe que aqui você tem um certo espaçamento regular no meio, mas ele é mais aqui, ó, o campo é tão intenso que as linhas de campo aqui são bem mais próximas. Como consequência disso, um elétron que passa aqui no meio, ele tem sobre ele aplicado uma força por esse campo eletromagnético. Um elétron muito parecido com esse que passa pelo campo, pelo canto da lente, pela borda da lente, ele recebe uma força maior, porque a intensidade do campo eletromagnético aqui é maior. Consequentemente, o elétron que passa pela borda, ele é defletido de uma maneira mais forte do que o elétron que passa pelo centro. Então vamos ver o efeito dessas aberrações. Eu quero aqui agora, eu vou formar uma imagem de um objeto pontual formado por a imagem dele formada por uma lente convergente, onde as aberrações são consideradas. Eu tenho aqui o ponto focal da frente, eu tenho aqui o ponto focal de trás. Sempre que você for fazer esse tipo de esquema, esse tipo de estudo, o primeiro passo é encontrar o plano imagem. Então, como é que a gente encontra o plano imagem? Eu vou colocar aqui, né, na posição do meu objeto, um objeto extenso, e vou traçar aqueles raios. Um raio paralelo ao eixo óptico, ao atingir a lente, segue saindo pelo foco e continua o seu caminho. Um raio saindo desse ponto, passando pelo centro, continua o seu caminho sem sofrer desvio. Onde esses dois raios se encontram, eu tenho aqui a formação do plano imagem. Definido o plano imagem, eu volto para a minha situação de interesse. Então, a imagem desse objeto seria formada nesse ponto, pensando que a lente não tem nenhum tipo de limitação, uma lente perfeita. Contudo, como eu mostrei para vocês aqui, os raios mais externos sofrem mais efeito da lente do que os raios mais internos. Isso significa que os raios mais internos
sofrem menos desvio, vão formar o foco lá no plano imagem que eu defini no caso ideal. Esses dois raios mais externos, eles serão defletidos mais fortemente. Então, ao invés de serem concentrados aqui, eles serão concentrados num plano um pouquinho mais forte. Eles serão convergidos mais fortemente, eles serão concentrados num plano um pouquinho antes. Os mais externos ainda num plano um pouquinho antes e assim sucessivamente. De forma que no plano imagem, ao invés de eu ter a imagem de um disco, de um ponto, eu vou ter a imagem de um disco. Então, por causa da aberração esférica, a imagem de um ponto é um disco. E aqui, nesse meio de caminho aqui entre o último cruzamento e o plano imagem, existe uma região onde esse disco tem o menor diâmetro. Essa é a região que a gente chama de disco de mínima confusão. Como o próprio nome diz, é o disco onde você tem a menor confusão dos raios. Então, como vocês viram, por causa da aberração esférica, a imagem de um ponto não é um ponto. Então você tem limitações aí na resolução. Se eu colocar um outro ponto aqui, esse ponto ele terá o disco imagem dele se sobrepondo à parte desse disco, então eu não conseguiria enxergar como duas coisas distintas. Então a aberração esférica ela limita a nossa resolução. Aqui o mesmo um esqueminha, né, do mesmo desenho do mesmo esquema que eu fiz aqui em cima, colocado na vertical, que é como as coisas acontecem no microscópio, mostrando mais detalhes a respeito do que acontece no microscópio. A frente de onda para um coeficiente de aberração zero e a frente de onda para um coeficiente de aberração diferente de zero, que é o normal. Ela depende aqui do semiângulo, o CS, que é o diâmetro do disco de mínima confusão, ele é proporcional ao coeficiente de aberração, como você já deve imaginar, e o cubo do ângulo do semiângulo de coleta, que, ou seja, a gente consegue medir o coeficiente de aberração esférica para considerar isso depois do tratamento dos nossos resultados. Então, como eu já falei para vocês, os efeitos da aberração esférica, a limitação no tamanho da imagem da fonte corrompe os detalhes finos que a gente quer observar do nosso objeto. E aí, todas as lentes abaixo da objetiva, elas atuarão então ampliando os erros causados pela aberração esférica da objetiva e implementando também os errinhos da própria aberração que essas lentes têm. Os efeitos, outros efeitos que a gente tem aqui, que a gente visualiza na imagem, a formação de fantasmas nas imagens. Esse é um efeito que pode ser visto também quando você está muito fora de foco. Mas se você colocou no melhor foco possível e observa esses fantasmas aqui, isso é efeito da aberração esférica. Por quê? Deixa eu voltar no meu desenho aqui. Lembrando que eu tenho na formação da imagem raios que passam pela amostra sem sofrer desvio e raios que são difratados em certas condições. Os raios que são difratados, eles acabam então chegando na lente mais externamente do que os raios do centro. Então eles sofrem mais o desvio da aberração esférica. Então você tem aqui a imagem formada pelo feixe central e os raios difratados eles acabam sendo deslocados lateralmente um pouquinho por causa dos efeitos da aberração. Como eles são deslocados lateralmente um pouquinho, eu tenho aqui a maioria dos raios chegando para formar a minha imagem, mas alguns raios vêm para cá, para o lado, por causa da aberração, formando fantasma. Aqui são efeitos de delocalização nas bordas. Por causa da aberração esférica, a gente percebe, está vendo aqui, esse prolongamento da borda do material aqui, isso é o que a gente chama de delocalização. Aqui, essa imagem aqui é uma imagem de defeitos de formação desse material. Essa imagem aqui é uma imagem não corrigida. Essa imagem aqui é uma imagem onde a aberração foi corrigida. Percebam que a fronteira fica muito bem, a borda fica muito bem definida. Então, esses efeitos de delocalização, eles têm uma tendência de ampliar
Então, na imagem, a gente vê essa costura aqui, essa diferença aqui, essa fronteira de grãos cristalinos aqui, como sendo mais larga do que ela realmente é. Aqui é a imagem da mesma região onde você tem um corretor de aberração ligado. Então, sempre que você observar uma imagem e observar esses efeitos estranhos aqui, você precisa saber se você está trabalhando no microscópio corrigido ou não corrigido. Microscópios eletrônicos de transmissão, ou eles têm correção de aberração, ou eles não têm correção de aberração. Não é um acessório que você liga e desliga. Evidentemente, microscópios eletrônicos de transmissão com corretores são muito mais caros do que os comuns. Não é um objeto de linha, um acessório de linha. Uma outra aberração que limita muito também é a aberração cromática. O que é aberração cromática? Cromática tem a ver com cor e cor tem a ver com comprimento de onda. Como eu contei para vocês, é, os elétrons não chegam na amostra, não deixam a amostra com o mesmo comprimento de ondas todos eles. Alguns com um pouco mais do que o desejado, outros com um pouco menos do que o desejado. Então, há uma distribuição. E elétrons com comprimentos de ondas diferentes têm energias diferentes. E como o campo eletromagnético de uma lente é mais forte nas bordas da lente, elétrons com menor energia que passam pelas bordas vão ser difratados, perdão, defletidos de maneira mais forte do que elétrons com maior energia. Então, mesmo que eles cheguem juntos aqui, ó, aqui tem dois exemplos de raios azuis e vermelhos. Os raios vermelhos têm menos energia do que os azuis, então eles são defletidos de maneira mais forte do que os azuis e acabam sendo concentrados em um ponto do eixo óptico diferente dos raios azuis. Isso que a gente chama de aberração cromática. E a fonte da aberração cromática, como eu disse, está no fato do feixe não ser monocromático. Monocromático é de uma cor só. Eu tenho a maioria deles no meu lambda crítico aqui, que é o valor esperado, mas eu tenho alguns elétrons com um pouco menos e alguns com um pouco mais. Então você tem uma largura, uma distribuição de energias aqui. Mas para a gente ter uma ideia dos números gerados aqui, num microscópio com filamento de tungstênio, essa largura ela é de ordem de 3 elétron-volts, com os elétrons com o canhão acelerado a 100 kV. Para um hexaborete lantânio é 1,5 elétron-volts e para um FEG é de 0,3 elétron-volts a 100 kV. Isso aqui é essa largura de distribuição. O que eu estou querendo dizer aqui é que num canhão de tungstênio, por exemplo, se eu estou a 200 kV, eu tenho a maioria dos meus elétrons a 200, mas eu tenho alguns a 197 e eu tenho alguns a... Perdão, não é nem 197 não. É em 100 kV. Ele tem delta tem 3 elétron-volts, então é 199, 997 ou 200.003. Então, o pior caso, eu tenho 3 em 100 mil, que é 0,03%. Então, é uma aberração. A aberração relacionada à fonte de elétrons, ela é muito pequena. Então, a gente não precisa se preocupar com ela, uma vez que eu já tenho uma aberração esférica fazendo um trabalho muito maior para limitar a minha fonte. Mas, essa não é a única fonte da aberração cromática. Os elétrons, se a sua amostra for muito grossa, os elétrons vão interagir com a sua amostra enquanto passam por ela e vão perdendo energia. Quanto mais grossa, mais energia ele perde. Consequentemente, eu tenho aqui sua amostra, um feixe de elétrons que saiu daqui e atingiu a lente. Esse feixe tem raios que perderam muita energia e raios que perderam pouca energia. Os elétrons que perderam energia vão ser defletidos de maneira mais forte, vão se cruzar em um ponto anterior ao plano focal. Eles deveriam ser concentrados aqui, mas eles foram para cá. Resultado, você tem de novo o plano de mínima confusão aqui causado pela aberração cromática. De novo, a imagem que deveria ser do ponto não vai ser um ponto, vai ser um disco.
Olha só, a largura da distribuição nesse caso já aumentou, ó, foi para 15 ou 25 eletronvolts para a amostra entre 50 e 100 nanômetros. Ok, ainda estamos falando de 15 eletronvolts em 100 mil ou 200 mil, mas já começa a atrapalhar. Correção para essas coisas. Você pode colocar um filtro de energia para filtrar os elétrons que vão contribuir para a sua amostra em energia, ou trabalhar com amostras finas. De novo, a preparação de amostras como uma parte importante do nosso processo. Terceira limitação, astigmatismo. O que acontece? Ocorre quando o foco do eixo vertical da lente está em um ponto diferente do foco vertical. Então, os raios que atravessam aqui o plano vertical horizontal da lente, acho que eu falei errado, eles convergem aqui, foco horizontal, e o foco vertical em outro lugar. Então, ou seja, qual desses eu uso para projetar no meu plano de imagem? Né? O disco de mínima confusão, mas você percebe então novamente a imagem de um ponto formada por um disco. Causas do astigmatismo: a distribuição não homogênea das linhas de campo ao longo da bobina. Isso é causado por assimetria da bobina no processo de usinagem dela. Vocês viram, é uma peça de ferro, um enrolamento de fio envolto em uma peça de ferro. Por mais cuidado que as pessoas tenham na fabricação dessa peça, ainda existem problemas até de inhomogeneidade na concentração, na densidade do ferro que forma a carapaça. A assimetria, aí sujeiras nas aberturas. Lembre-se que a gente tem aberturas na condensadora, na objetiva e abaixo das projetoras. Sujeiras deixam as aberturas não circulares, também são causas de astigmatismo. Astigmatismo é corrigido por aplicação de campo magnético gerados por bobinas defletoras. No esqueminha que eu mostrei lá para vocês, existem os corretores de astigmatismo para todos os nossos sistemas de lentes, né? Isso vem de série no microscópio para correção de astigmatismo. Então, aqui, um exemplo de uma imagem de alta resolução de um microscópio não corrigido. Aqui, a mesma imagem em um microscópio corrigido. Percebam assim os detalhes finos. Aqui a gente não consegue nem entender direito que são dois pontos brilhantes separados. Então, existe um exercício muito interessante lá, que é o exercício número 3, que foi passado para vocês, sobre essas aberrações. Por favor, tentem fazê-los, que isso ajudará muito no entendimento desses conceitos. Ok, já falei para vocês do canhão, das lentes, tinha mostrado antes o diagrama de raios para a formação das imagens, mas como ver elétrons? Bom, o nosso sensor natural não é capaz de ver elétrons, porque elétrons são gerados dentro do microscópio eletrônico, como vocês viram, com comprimentos de onda fora da nossa faixa detectável, né? E, bom, você pode até se arriscar a fazer observações de um feixe eletrônico a 200 kV com seus olhos diretamente. Então você fará apenas duas detecções, uma com cada olho, uma vez que você terá o seu sensor danificado por essa tentativa de observação. Para isso, a interface entre elétrons e nossos olhos ela é feita com alguns detectores especializados. Telas fluorescentes, aparelhos de TV que coletam a corrente que o elétron deixa quando ele atinge o detector, filmes fotográficos, câmeras CCD ou detectores diretos de elétrons. Não vou entrar em detalhes do princípio de funcionamento de nenhum deles, não é o nosso objetivo aqui. O objetivo hoje é que vocês saibam que existem essas diferentes maneiras de coletar elétrons na formação de imagem. Então, eu vou deixar aqui algumas questões para vocês. Eu vou esperar aqui 3 minutos para que vocês anotem, né, um pequeno quiz a respeito do que a gente acabou de fazer, dos conceitos que eu acabei de colocar aqui. Vamos ver se vocês prestaram atenção e se lembram aí.
Então, valendo, daqui 3 minutos eu volto com as respostas. Anotem aí o que vocês acham, anotem as dúvidas para poder me perguntar no nosso encontro síncrono. Pois bem, pessoal, voltamos então aqui, né? Acho que vocês já tiveram tempo para poder pensar a respeito das coisas. Vamos lá. Aberrações em lentes eletromagnéticas mais relevantes em microscopia eletrônica de transmissão. Essa é fácil, né? Aberração cromática, astigmatismo e aberração esférica. Acabei de falar as três para vocês ali, tinha um slide atrás mostrando isso. Para lentes eletromagnéticas com coeficiente de aberração esférica maior que zero, raios que atravessam mais longe do eixo óptico, ou sejam, mais externos à lente, né? Eles experimentam uma lente mais forte, como consequência, eles são concentrados de uma maneira anterior ao plano focal nominal. O mesmo acontece quando a gente tem apenas aberração cromática, né? Elétrons com menor energia sofrem mais desvio, então eles experimentam uma lente mais forte. E as possíveis causas do astigmatismo à microscopia eletrônica: sujeira nas aberturas, material não homogêneo na fabricação das lentes. Então é isso, pessoal. Eu espero que a apresentação tenha sido a contento para poder introduzi-los, né, aos conceitos básicos da nomenclatura utilizada na microscopia eletrônica de transmissão.
Alguns de vocês terão a oportunidade de trabalhar diretamente conosco aqui na preparação de amostras e tomada de imagens, então vocês poderão ver todos esses conceitos que eu falei aqui ao vivo, né? Poderão sentir as dificuldades, né, da tomada de imagens e o quão atento vocês têm que estar nesse momento. Mas é muito gratificante observar uma imagem de microscopia e saber o que aquilo quer nos dizer, né? Eu agradeço a atenção de todos aí e espero revê-los em breve. Muito obrigado. E eu deixarei uma apresentação bônus também no nosso sistema falando sobre imagens digitais, o que elas são e alguns detalhes a respeito de seu tratamento. Obrigado a todos e até breve.